Hoje a gente tem uma atividade diferente na pregação. Eu queria chamar a Mirena aqui e o Felipe. Hoje a pregação vai ser a 6 mãos, ou a 3 bocas, ou a 3 corações. Mirena, como é que é o nome da sua profissão? Ceramista. Mirena é uma ceramista. Está vendo esse instrumento aqui? Isso é um torno. Eu só sei porque está escrito ali. Eu já ia falar um forno, mas está escrito torno. É um torno. E ela trabalha com cerâmicas, faz isso. Já fez uma atividade maravilhosa com as crianças ficaram doidas no bom sentido. E a gente vai ter a oportunidade de ver o seu trabalho. Eu já vou dizer para vocês o que ela vai fazer. Ela vai usar argila. Por enquanto, só isso que eu vou dizer. Você pode sentar lá. Obrigado. E eu convidei o Felipe. Eu já disse aqui há uns domingos atrás, o Felipe tem um chamado pastoral. E a gente já tem orado por isso. Tem um grupo orando por você, Felipe. Não é só a Mariana, nem você, nem só eu e a Elaine, mas tem um grupo orando por você, por esse chamado belo. E já vou adiantar aqui, dar um spoiler, a gente está planejando em janeiro ele começar o seminário, né, os estudos no seminário. A gente sabe dos desafios do Felipe, por isso eu peço oração mesmo, por conta da sua carreira, a gente sabe da dificuldade de fazer estudos presenciais, por isso a gente está fazendo um estudo à distância. E eu queria pedir para vocês que orem por ele, tá bom? Orem por mim também, tá? Vou tirar uma casquinha. E eu queria dar a você essa palavra, de vez em quando vocês vão ver o Felipe aqui pregando, desenvolvendo o seu chamado pastoral. Tá bom. Posso usar esse? Bom dia, igreja. É sempre uma grande alegria estar aqui. Algo novo. Segunda vez que eu estou aqui nesse púlpito compartilhando um pouco do que o Senhor tem falado ao meu coração. E dessa vez foi um pouco diferente da última vez. Eu comentei com vocês que a mensagem passada que eu compartilhei, ela surgiu a partir da mesa da minha cozinha e nos meus devocionais diários ali de manhã, na hora do café da manhã, a mensagem foi surgindo. Essa domingo passado a gente estava na fila de uma loja e Davi compartilhou comigo o pensamento da mensagem ser feita enquanto algo estava acontecendo e perguntou se eu queria compartilhar a palavra com ele. E eu, meio nervoso, falei, aceito, tudo bem. E em sequência ele já compartilhou o texto de Jeremias, que fala sobre o vaso do oleiro. E abri o texto, comecei a estudar, e toda vez que eu começava a tentar desenvolver algum pensamento relacionado a essa palavra, o Senhor fazia com que eu fechasse os meus olhos e orasse apenas. E diferente da última, que eu consegui arquitetar perfeitamente, não perfeitamente, mas algo em palavras e fazer um sketch, né? Na página, dessa vez foi a base de oração. Acredito eu muito porque é uma palavra muito simples, porém muito espiritual. É algo que se a gente cresce na igreja, talvez a gente já entenda com facilidade. Se a gente cresce no mundo, essa mensagem aqui ela não faz sentido nenhum, a não ser que haja um despertar espiritual, que, ao meu ver, é a conversão. Eu vou ler a palavra, depois eu vou compartilhar um pouco do que o Senhor falou no meu coração. Jeremias 18 diz: a palavra do Senhor veio a Jeremias, dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou nas mãos,
tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Pai querido, a gente te agradece porque a tua palavra, ela é eficaz, ela é viva, ela lê o nosso coração mais do que a gente consegue enxergar. Obrigado porque a gente, a cada dia, é transformado a tua imagem através dela, Pai. Fala o nosso coração, Senhor. Usa minha boca para que os corações aqui possam receber o que eles estão necessitados, assim como a tua canção diz, que o Senhor possa ser a fonte da vida de todos nós aqui. Em nome de Jesus. Amém. Bom, em Gênesis vai dizer que a gente veio do pó. E parece historinha de criança, né? O Senhor nos criou do pó e soprou nas nossas narinas o sopro da vida, o ar da vida, que é o oxigênio, mas também é o sentido espiritual. Então Ele fez a nossa carne através do pó da terra, mas também soprou nas nossas narinas o sopro da vida, o que nos traz a realidade, porque senão, se fôssemos só barros, nós não teríamos capacidade de pensar, não teríamos capacidade de caminhar e muito menos de adorar ao Senhor. Nós fomos feitos para adorar o Senhor. E esse texto vai dizer que esse vaso, esse barro que foi criado em Gênesis, ele se estragou. Se você não crê, e a gente é respeitoso aqui, se você não crê em Gênesis, na criação do Senhor, através do pó da terra e do sopro nas narinas, tudo bem. Se você não crê que Adão pecou e por isso o Senhor não pôde mais se relacionar com Adão, tudo bem. Pega a sua própria vida. Se imagina agora. Você nasceu criança, como as nossas aqui, e de repente teve um momento da sua vida em que algo estragou no seu coração. Teve uma decisão errada que você tomou e que algo não fez mais sentido. O dia começou a ficar nublado, a noite cada vez mais escura, e você já não sabia mais para onde ir. Todos nós passamos por isso. Essa é a realidade da humanidade. O que nos torna iguais aos olhos do Senhor não são as nossas boas ações, não é o nosso bom coração, pelo contrário, são os nossos pecados. É por isso que nós todos estamos aqui. É porque a gente reconhece que nós somos pecadores, carentes da graça do Senhor. Mas a palavra de Jeremias diz o seguinte: o barro se estragou na mão do oleiro, então tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Repare que Jeremias não pega o barro que se estragou e joga fora e pega outro, não. Ele pega o barro que se estragou e faz dele algo novo. Esse segundo barro, o Senhor, ele revelou ao meu coração algo muito simples e que nunca tinha parado para pensar. Esse segundo barro é o mesmo sentido em que Jesus fala para Nicodemos o novo nascimento. Jesus, para Nicodemos chega para Jesus e fala assim: mas como vou nascer de novo? Você vai ter que nascer da água e do Espírito. E se a gente reparar, a água está sendo usada para moldar o barro. E ele se tornará um vaso. O vaso que a gente deve buscar ser é Jesus. A palavra vai dizer que o primeiro Adão, que era o homem da criação, ele pecou. E o segundo Adão foi o homem perfeito. Ele não pecou. Porém, ele se fez pecado para receber todos os nossos pecados como punição. A gente está aqui não é porque Deus é bom e ele abriu mão de nos julgar. Não. A realidade é que ele nos julgou em Cristo na cruz. Depois que eu me converti, essa mensagem cada vez fez mais sentido para mim. Não só a cruz, mas a queda. A cruz só faz sentido se a gente reconhece a queda. Senão, para que a cruz serviria? Para que o homem perfeito, que nunca pecou, o santo, o Cordeiro Santo do Senhor,
teria que entregar a sua própria vida se não existisse pecado em nós. Talvez seja dura essa palavra, eu sei, mas é verdade, essa é a realidade. E enquanto quando a gente não se reconhece enquanto pecadores, a gente não permite que o Senhor nos remolde e faça a nossa vida conforme a vontade dEle, cada vez mais parecidos com Jesus. A palavra é simples, mas ao mesmo tempo ela tem falado tanto ao meu coração, porque a gente acaba fazendo muitas coisas durante o nosso dia e se esquece dessa mensagem que transformou a nossa existência. A gente não existe. Se a gente está aqui hoje é porque algo no nosso coração clamou pela presença do Senhor. Essa é a realidade. Apesar de não estar um dia muito ensolarado, a gente consegue enxergar. E assim é com a nossa vida. Tem dias que o dia não está maravilhoso, o céu não está azul, mas o sol está acima das nuvens e ele está iluminando a nossa existência. Eu entendo que para certas pessoas talvez seja um momento difícil e o que eu mais amo, eu acompanho, eu vejo muitos vídeos de pessoas mexendo com argila e o que mais me encanta é antes de começar a moldar, vai esfregando assim a argila, sabe? Vai misturando, ou então o processo do vinho em que a uva precisa ser pisoteada. Então, eu não sei como está a sua vida hoje. Talvez você esteja nesse processo de ser pisoteado. Mas entenda que o Senhor, Ele faz isso para o nosso bem. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Nós amamos a Deus, essa é a verdade. Talvez não com amor perfeito, porque o amor perfeito só existe de lá para cá. O nosso amor é falho, mas nós amamos a Deus. E é por isso que estamos aqui. E se nós amamos a Deus, todas as circunstâncias da nossa vida são feitas para nos apurar, para nos moldar, para nos conformar, tanto com a palavra quanto a presença viva do Senhor. Durante esse meu estudo e toda vez que eu tentava elaborar algum pensamento e o Senhor me fazia aquietar, fechar os olhos e entrar em oração, eu comecei a perceber que, na verdade, talvez fosse porque a mensagem é tão simples, mas ao mesmo tempo é tão complexa que não é a palavra que tem que fazer sentido, mas é o próprio Espírito que vai confrontar a gente, todos nós, com os nossos pecados e fazer com que a gente reconheça que a gente carece da graça do Senhor. E só será possível reconhecer isso se a gente aquietar, se a gente abrir mão das ansiedades do mundo, se a gente andar na contramão da cultura de hoje em dia. Eu creio que essa casa tem se levantado a cada dia mais, recebido cada vez mais pessoas que talvez nunca tivessem escutado essa palavra, nunca tivessem escutado sobre a missão do Senhor Jesus, e a missão do Senhor Jesus é simples. Nós somos pecadores, Ele veio como homem perfeito, nos ensinou a caminhar e no final da sua jornada, enquanto homem, se entregou por nós, para que a gente pudesse ter livre acesso ao Santo dos Santos. E tem uma canção que diz: quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Então, o meu convite a vocês é: abram a porta do seu coração e permita que o Espírito Santo molde o coração de vocês, assim como esse vaso está sendo feito agora. É isso. Diferente do Felipe, que teve o insight, a iluminação, a inspiração na loja, quando a gente conversava, há umas 3 semanas atrás, eu já sabia que a gente ia ter essa atividade aqui, e numa madrugada, eu acordei do nada não, né? Por alguma coisa, e era para isso. E Elaine falou assim: você está olhando o celular? 2 e pouquinho da manhã. Eu falei: estou escrevendo, eu tenho que escrever. E fez para mim um grande sentido. Isso que o Felipe falou. É simples, Felipe, porque é profundo.
Tudo que é profundo é muito simples. Jesus foi a pessoa mais simples desse universo. Falou de coisas triviais, falou de coisas... Contou historinha de criança. Pegou a simplicidade da criança para dizer, é delas o reino. Jesus é simples. E essa mensagem simples é essa mesmo, nos deixar moldar. O apóstolo Paulo, em Efésios 2:10, tem uma palavrinha muito preciosa. Ele diz que nós somos feituras de Deus, criados por Deus para as boas obras. Essa palavra feitura no grego, ela é foema, de onde deriva a nossa palavra poema. O apóstolo Paulo está dizendo que nós somos poemas de Deus, nascidos no coração daquele que sabe fazer poesia, sabe criar coisas do nada, da sua criatividade, fruto do seu amor. E Jesus sempre ensinou isso, e sempre disse que nós seríamos capazes de ser assim, poemas de Deus, pessoas santificadas para viver a vida que Ele é. O Felipe disse, nós fomos convidados, nós fomos chamados, o desejo de Deus é que nós nos transformemos na imagem de Cristo. E Jesus sempre nos convidou a isso. Jesus foi um mestre muito bom. Sabe o que um mestre deseja? O que mais um mestre deseja para o seu discípulo? Os mestres aqui. Eu aprendi isso no mestrado. O mestre deve almejar que o seu discípulo o supere. E Jesus disse que nós o superaríamos. Isso sempre me intrigou. Sempre me intrigou. Como é que eu posso superar Jesus? Será que eu vou poder curar algum cego? Será que eu vou poder ressuscitar alguém? Confesso para vocês, gente, eu já orei por um morto para ele ressuscitar. De verdade. Não consegui. Fiquei frustrado. Porque eu tinha certeza que a pessoa ia ressuscitar. Mas não ressuscitou. Mas será que é isso? Que é superar Jesus? E na madrugada que eu fui visitado, entendendo que eu era um poema de Deus, criado, nasci das mãos, ou do coração, que faz com que as mãos trabalhem, eu pude entender um pouquinho o que é superar Jesus. Superar Jesus não é fazer milagre. É sair da condição de ouvinte para ser aquele que faz. Sair da posição de quem escuta para ser um ator da minha vida. Deus nos molda, mas nós somos o barro. Nós temos em nós muita coisa. E nós podemos trazer muita coisa para o nosso barro. Nós superamos Jesus, não no seu poder, mas saindo da posição de ouvintes para vir para a posição de atores. Quando a gente experimenta na nossa vida aquilo que Ele disse que podia acontecer. Sabe o que acontece? O Evangelho nos diz que o Mestre deseja que nós o superemos dessa maneira. Que a gente aconteça. Que não é porque a gente ouviu que aconteceu. Aconteceu, o morto ressuscitou. A gente pode ressuscitar por dentro. O cego voltou a ver. A gente pode voltar a enxergar com os olhos da nossa alma. O leproso estava acabado. A gente pode ser curado da lepra da nossa alma. E a gente pode ir em direção a essa cura. A gente supera o mestre, por exemplo, quando a gente é capaz de perdoar. Não porque Jesus disse que tem perdão, mas porque aconteceu. Quando eu estendo o perdão, quando eu entendo que um amigo meu disse isso no sepultamento do seu irmão essa semana.
que o irmão dele tinha uma raiz de amargura muito grande, que ele não conseguia perdoar um fato. Se você está me ouvindo, meu amigo, estou citando você aqui agora, não vou dizer seu nome. E ele disse, não perdoar é tomar um veneno esperando que o outro morra. É a gente que adoece, é a gente que sofre. Dizia um amigo meu, se você não perdoa, se você tem rancor, essa pessoa que você não perdoa vai te acompanhar para todo lugar. Quando você fizer a viagem dos seus sonhos, essa pessoa vai estar na sua mala. Quando você estiver na sua lua de mel, essa pessoa vai estar lá. Quando você estiver com teus filhos, com as pessoas que você mais ama, quando você estiver numa festa, essa pessoa está lá, pingando um fel. Quanta coisa nova, quanto poema bom, quanto um novo molde Jesus nos chama, nos convida para viver. Por exemplo, quando a gente decide por fim em algo na nossa existência que não está legal. Sabe uma prática que você alimenta? Alguns chamavam assim aquele pecadinho doméstico. Sabe uma coisa que não está legal? Quando a gente decide por fim nisso, a gente experimenta aqui, agora, um novo molde na nossa existência. Não é porque alguém disse que isso é possível, é porque a gente está experimentando. Por exemplo, quando essa nossa caminhada nos leva por caminhos que nos exigem algumas decisões, e é preciso coragem, e a gente toma, e a gente não está sozinho, e a gente sabe que Deus está com a gente, e a gente conquista, e a gente chega, e a gente se sente inteiro, porque a gente se sente pleno, que a gente chegou onde a gente achou que Deus queria nos levar. Eu não sei que isso acontece porque aconteceu com a Yanê. Eu sei que isso acontece porque aconteceu comigo. Eu me deixei moldar, eu me deixei levar. Eu sou ator, eu não sou um ouvinte. Quando essa mesma coragem nos leva a reconhecer que a gente falhou, que a gente fez escolhas que não eram legais, que não eram tão acertadas assim, e a gente consegue voltar e com humildade reconhecer, e quem sabe, pedir perdão, dar perdão, receber perdão. Eis aí um grande segredo para desfazer muitos nós nas nossas relações. Gente, Jesus espera que o superemos, que a gente construa vasos muito mais bonitos do que a gente acha que Ele já fez. Se você se permitir que Ele refaça a sua vida, que Ele toque em você, que Ele possa te fazer de novo, que Ele possa tocar em algumas áreas da sua existência. Jesus vai sorrir e vai dizer assim: meu discípulo me superou. Ele saiu da condição de criança e cresceu. Meu discípulo saiu da condição de barro e se tornou um vaso bonito. Um vaso que foi sonhado por Deus. E Deus quer que a gente seja um vaso bonito. Por vezes Deus nos dá a oportunidade de sermos desfeitos para começar de novo. Dá uma chance para você. Dá uma chance para o seu coração. Dá uma chance para a sua história. Não importa o seu passado. Não importa aquilo que ficou para trás. Não importa as suas deficiências, as suas limitações. Todos nós somos. O que importa é a gente se entregar nas mãos dele, com coragem e com decisão, e deixar ele fazer de novo, e a gente se permitir fazer algumas coisas novas.
Você pode fechar seus olhos um pouco? A gente queria fazer um convite para você, aí onde você está, que você fizesse uma oração. Quem sabe, algo que precisa ser moldado ou remoldado. Ou se estiver muito difícil, algo que precisa ser deixado, como a Miriana tirou ali, tirou de cena. Algo novo precisa ser feito na sua vida. Eu quero convidar você a fazer uma oração, de dizer isso para Deus. Por favor, Deus, faz de novo. Molda. Refaz isso que se estragou. Me ajuda a fazer diferente. Me ajuda a fazer novo. Me ajuda a fazer bom. Por favor, Deus. Nós fomos criados como foemas de Deus, criados por Ele para sermos bons, para sermos belos, assim como Ele é. Ele deseja que brilhe em nós a sua luz, que a sua imagem em nós possa transparecer, para nós mesmos, quando olhamos no espelho, para aqueles que nos circundam, que convivem com a gente. E hoje Deus nos dá essa oportunidade. Há algo que você quer refazer, algo que você quer deixar para trás, algo que você quer consertar, com você mesma, com você mesmo, com alguém. Você quer pedir perdão? Peça. Alguém te pediu perdão? Perdoa. Caminhos, escolhas. Para onde você está e pede a Deus. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Se você fez aí a sua oração, e mais uma vez eu te convido para dar um passo, e quer pedir mesmo, com força, e mostrar isso para você mesma, para você mesmo, vem aqui à frente, a gente vai orar. Eu já dei esse passo, eu pedi para Deus quebrar algumas coisas, para refazer outras, em mim, na minha relação com as pessoas que eu mais amo, pedir a Deus para me fazer perdoar, pedir perdão para pessoas que nem estão aqui mais para ouvir meu pedido de perdão. Pedir a Deus que me desse uma nova chance para algo que se perdeu, que se quebrou, que Ele refizesse e que se tornasse um vaso bonito. A nossa oração é: a gente se entrega nas mãos dEle.
Deus, por favor, a gente está aqui para te pedir isso. Quebra a nossa vida. Quebra algumas áreas que estão ali petrificadas, se tornaram cerâmicas tortas, feias. Quebra, faz um vaso novo e coloca no lugar. Apaga as nossas lembranças, apaga a dor que sentimos quando lembramos e transforma o nosso choro em sorriso, por ver o quanto o Senhor é capaz de fazer novas todas as coisas. O Senhor nos disse que o Senhor faz novas todas as coisas, do nosso pecado o Senhor não se lembra mais. Recebemos o teu perdão, recebemos o teu renovo, recebemos a tua mão refazendo o nosso vaso. Te entregamos a nossa oração. Eu não sei o que vai no coração dos meus irmãos, mas nós já te agradecemos pelo vaso novo que o Senhor está fazendo aqui agora da gente. Obrigado, bendita seja a tua palavra, bendito seja o teu nome, bendito seja o Senhor que refaz e faz todas as coisas novas, em nome de Jesus. Como tu queres, Senhor amado, tu és o oleiro e eu o vaso. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu hei de ser, eu hei de ser um